Olá, aluno! Seja bem-vindo. Eu sou o professor Igor Loureiro e nós estamos aqui reunidos para iniciarmos a análise do tema função logarítmica. Portanto, a partir de agora, iniciaremos a nossa aula sobre função logarítmica, primeiro definindo o que é uma função logarítmica e também colocando para você como se calcular um log, perceber como é composto um logaritmo, perceber quem é a base, quem é o logaritmando, para que você consiga melhor compreender essa matéria e assim acertar as questões da sua prova. Vamos lá? Assunto de hoje, função logarítmica. Toda função logarítmica pode ser representada da seguinte forma: f de x é igual a log de x na base a. O a, portanto, é a base real, tem que ser positiva, ou seja, maior que zero, e tem que ser diferente de 1. E o x é o que nós chamamos de logaritmando, beleza? Então, toda função que você tenha f de x é igual a log de x na base a, representa uma função que tem log, portanto, uma função logarítmica. Agora, o que é importante ressaltar? Se nós temos f de x é igual a log de x na base a, perceba que todo f de x é igual a y. Portanto, construímos a seguinte relação: y é igual a log de x na base a. Beleza? Detalhe importante. Sugiro sempre que você inverta aqui, essa relação, dizendo que log de x na base a é igual a y, porque isso vai te ajudar a resolver log. Já vou apresentar a você como eu faço o cálculo de um log. O conceito é super simples. É isso aqui, eleva e iguala. Repete. Eleva e iguala. Como é que funciona isso? Quando você escreve que log de x na base a é igual a y, primeiro você eleva. Então, você pega a base do seu logaritmo e eleva a y. E depois você iguala a x. Ou seja, log de x na base a eu falo que é igual a y, portanto, eu digo que a elevado a y é igual a x. Simples assim. Eu digo que a elevado a y tem que ser igual a x. Tudo bem? Então, presta atenção nesse primeiro pedacinho, porque ele é bem importante, tá? Agora, gráfico da função logarítmica. Preste atenção. De uma forma geral, o gráfico da função y é igual a log de x na base a está localizado no primeiro e no quarto quadrantes, pois a função só é definida para x maior que zero. Ou seja, eu só posso ter uma função logarítmica quando o meu logaritmando é maior do que zero. Além disso, a curva da função logarítmica não toca o eixo y e ela corta o eixo x no ponto de abscissa igual a 1, pois y é igual a log de 1 na base a é igual a zero para qualquer valor de a. Professor, não entendi nada. Só vou pegar esse pedacinho aqui para mostrar para você. Se eu tenho uma função y é igual a log de x na base a, e se eu considero o meu x sendo igual a 1, eu acabo construindo a seguinte relação: y é igual a log de 1 na base a. Qual é o conceito de log? Eleva e iguala. Aí eu falei para você reescrever assim, log de 1 na base a é igual a y, portanto, a elevado a y tem que ser igual a 1. A elevado a y tem que ser igual a 1.
E aí vem a ideia. Como eu coloquei aqui, ó, a curva da função logarítmica não toca o eixo y e corta o eixo x no ponto de abscissa igual a 1. Ou seja, x igual a 1. Porque quando esse x é igual a 1, que é a base do seu logaritmando, o y possível para que esse resultado seja igual a 1 é só se esse y for zero. Porque lembrando, qualquer valor elevado a zero necessariamente terá como resultado 1. Beleza? Então, na função logarítmica, você tem a curva dessa função logarítmica passando no ponto 1 e 0, ou seja, quando x é igual a 1, o y vale 0, justamente porque, para que um x dê 1 como resultado, o y necessariamente tem que dar 0, porque qualquer valor elevado a 0 acaba dando 1 como resultado. Beleza? Se o seu logaritmando é 1, significa dizer que o cálculo do logaritmo necessariamente fará com que o resultado dele seja igual a 0. Maravilha? Seguindo. Vamos começar agora a mostrar para você, para clarear inclusive todos esses conceitos matemáticos, né? Que muitas vezes você fica assim, poxa, eu não entendi nada, não entendi o que o professor quis dizer, eu prefiro que ele pratique, que aí fica um pouco mais claro. Portanto, vamos à prática aqui para você perceber que é tranquila a função logarítmica. Afinal, se você já aprendeu a exponencial, aprender a logarítmica, com certeza você também vai conseguir. Vamos lá. Coloquei aqui um primeiro exemplo, que é o exemplo de uma função crescente, quando a gente trabalha essa ideia logarítmica. E esse exemplo é f de x é igual a log de x na base 2. É uma base positiva, é uma base diferente 1, a minha base é 2. E aqui eu estou colocando para você o seguinte: se a base A for maior que 1, lembrando, ela também é diferente, né, de 1, teremos uma função crescente. A minha base é 2, é maior que 1. E é por isso que a minha função, nesse caso, será uma função crescente. Já vimos a ideia. O que é a representação de uma função crescente? Conforme eu vou aumentando os valores para x, os valores de y também vão aumentando. O exemplo da nossa função aqui é f de x é igual a log de x na base 2. Lembrando que todo f de x é igual a y. Mas propositalmente eu vou escrever isso aqui para você, ó. Log de x na base 2 é igual a y. Só para você aplicar aquele conceito de cálculo de logaritmo. Qual é o conceito? Eleva e iguala. Ou seja, 2 elevado a y tem que ser igual a x. É ali que a gente vai brincar com a função que está sendo para a gente mencionada. Beleza? Agora é só começar a brincadeira. Primeiro eu vou pegar e vou considerar o nosso x sendo 1/4. Então, para x igual a 1/4, olha o que vai acontecer. 2 elevado a y tem que ser igual a x, que eu estou considerando 1/4. Para pensar. Se esse resultado é uma fração, é porque essa potência tem que ter um expoente negativo. Concorda comigo, né? Ou seja, para que esse 2 elevado a y se transforme em 1/4, esse y só pode ser menos 2. Vou te mostrar o porquê aqui embaixo. Porque se eu fizer 2 elevado a menos 2, eu acabo tendo uma potência com expoente negativo. E o que acaba acontecendo? Faço o inverso da base, então esse 2 vira 1 sobre 2. E o expoente que era negativo passa a ser positivo. Aí fica 1 ao quadrado dá 1,
2 ao quadrado dá 4. Deu 1/4, não deu? Deu. Então, para que isso aconteça, o meu valor de y necessariamente tem que ser igual a menos 2. Então, quando x é 1/4, meu y vale menos 2. Quando x é igual a meio, o que vai acontecer com o meu y? Vejamos. Quando x for igual a meio, eu terei 2 elevado a y é igual a meio. Ou seja, o resultado dessa potência é uma fração, é porque, consequentemente, esse expoente ele é negativo. 2 elevado a quanto dá meio? Simples. Só quando o y assim assume o valor menos 1. Até porque, se eu fizer 2 elevado a menos 1, eu passo a ter uma potência com expoente negativo. Inverso da base, o 2 vira 1 sobre 2. O expoente que até então era negativo passa a ser positivo. Meio elevado a 1 é a mesma coisa que meio. E realmente isso dá meio quando eu assumo o meu y dando menos 1. Portanto, quando x é meio, o y vale menos 1. Agora, quando o meu x é igual a 1, o que vai acontecer? 2 elevado a y tem que ser igual a x que eu estou considerando agora sendo 1. Pessoal, 2 elevado a quanto dá 1? 0. Porque qualquer número elevado a 0, o resultado é igual a 1. Portanto, nesse caso, meu y necessariamente tem que ser 0. Logo, quando x é 1, o y vale 0. Quando x for igual a 2, teremos 2 elevado a y é igual a 2. Logo, o teu único y possível nesse caso é 1, porque 2 elevado a 1 dá 2 como resultado. Então, quando x é 2, o y vale 1. E quando x for 4, teremos 2 elevado a y é igual a 4. Para que 2 elevado a y seja igual a 4, o y só pode ser igual a 2, porque 2 elevado a 2 dá 4. Então, o y é igual a 2. Pronto. Temos aqui, ao todo, 5 pares ordenados que nós vamos demarcá-los no nosso plano cartesiano. Perceba o seguinte. Quando x vale 1/4, então aqui eu tenho 1, aqui eu tenho meio, aqui mais ou menos aqui eu tenho 1/4. Quando x é 1/4, o y vale menos 2. Então aqui mais ou menos menos 1, aqui mais ou menos está o menos 2. Ponto de encontro entre a abscissa e a ordenada, tá aí o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, quando x é meio, o y vale menos 1. Y menos 1, x meio, ponto de encontro entre a abscissa e a ordenada. Vou até tirar daqui e colocar aqui para cima. Vou até fazer melhor. Vou criar um pouco mais de espaçamento. 1, 2, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4. Pronto. Voltando. Quando x é 1/4, então aqui é 1, aqui meio, aqui 1/4. Quando x é 1/4, y vale menos 2, menos 1, menos 2. Pronto. Segundo ponto, quando x é meio, o y vale menos 1. Pronto. Terceiro ponto, quando x é 1, o y vale 0. Está aqui já representado. Quarto ponto, quando x é igual a 2, o y vale 1.
também já está representado. E quando x é igual a 4, o y vale 2. Prontinho. Fazendo agora a união deles, eu acabo caracterizando a minha curva da função logarítmica. Perceba que eu tenho pontos no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Tudo bem? Ponto no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Bom, vamos agora observar o comportamento da função logarítmica, sendo ela uma função decrescente. O exemplo agora é: se a base A for maior que 0 e menor que 1, ou seja, um valor compreendido entre 0 e 1, teremos uma função decrescente. Vamos então analisar como funciona esse comportamento. Temos aí como exemplo a seguinte função: f de x é igual a log de x na base meio. Perceba que a minha base, que é meio, é um valor maior que 0 e ao mesmo tempo menor que 1. Então, se a base for maior que 0 e menor que 1, teremos uma função logarítmica decrescente. Vamos ver então? Lembrando que todo f de x é igual a y, portanto seria y é igual a log de x na base meio, que eu sugiro para você escrever o contrário. Log de x na base meio é igual a y. Para você fazer aquele conceito, qual conceito? Eleva e iguala. Ou seja, meio elevado a y tem que ser igual a x. E aí você começa a brincar com a tua função logarítmica. Primeiro eu vou substituir esse x por 1/4 para poder encontrar esse valor de y correspondente. Então eu coloco quando x é igual a 1/4, você terá meio elevado a y sendo igual a 1/4, que é o valor que x está assumindo nessa função. Para que meio elevado a y seja igual a 1/4, esse expoente, que é o y, só pode ser igual a 2. Porque meio elevado a 2, você passa a ter 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4. Então, quando x é 1/4, o y vale 2. Quando x é igual a meio, você terá meio elevado a y é igual a meio. Logo, o valor que y assume aqui é igual a 1. Porque só meio elevado a 1 é igual a meio. Lembrando, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, quando x é meio, o y vale 1. Quando x for igual a 1, você terá meio elevado a y é igual a 1. Para que o resultado de uma potência seja igual a 1, o expoente tem que ser 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Logo, o meu y, nesse caso, assume o valor igual a 0. Quando meu x é igual a 2, você terá meio elevado a y é igual a 2. Para que esse meio se transforme em 2, eu tenho que inverter aquela fração. Então, o valor que y assume aqui é menos 1. Porque se eu quero inverter, é porque essa potência tem que ter expoente negativo. Até porque, quando eu faço meio elevado a menos 1,
assumindo que esse y é menos 1, eu acabo tendo uma potência com expoente negativo, eu tenho que fazer o inverso da base. Inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1, que dá 2. E o expoente que era negativo passa a ser positivo. E 2 elevado a 1 dá 2. Exatamente o que eu gostaria de encontrar. É por isso que quando eu tenho meio elevado a y é igual a 2, o valor que y acaba assumindo é um valor negativo. Porque eu preciso fazer o inverso dessa fração para transformar essa fração em um número inteiro. E aí esse y acaba sendo menos 1, fazendo com que eu consiga encontrar esse 2 como resultado. Então, quando x é 2, o y vale menos 1. E para poder finalizar a nossa análise aqui, quando x é igual a 4, você terá meio, que é a nossa função elevada a y, sendo igual a 4. Ora bolas, se eu quero transformar uma fração num número inteiro, é porque eu tenho que trabalhar o inverso dela. Então, já sei que meu y é um expoente negativo. E eu quero transformar, invertendo essa fração. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1, que é a mesma coisa que 2. E para que 2 se transforme em 4, tem que ser 2 ao quadrado. Então, o y tem que ser menos 2. Quando x é 4, o y tem que ser igual a menos 2. Até porque, se eu faço meio elevado a menos 2, potência com expoente negativo, faço o inverso da base, inverso de 1 sobre 2, 2 sobre 1, que é 2, fazendo com que o expoente que era negativo se transformasse em positivo. Aí fica 2 ao quadrado, que dá 4, exatamente o que eu gostaria de encontrar. Só consigo encontrar esse 4 quando esse y assume qual valor? Menos 2. Foi exatamente isso que eu coloquei ali para você direto, tá? E agora, só falta construir a nossa função logarítmica decrescente. Mas perceba que ela vai continuar passando pelo mesmo ponto, 1 e 0, beleza? Diferente da exponencial, que passa no ponto 0 e 1. Vamos ver? Primeiro par, vamos lá. X, aqui eu boto 1, 2, 3, 4. Vamos dar uma melhorada aqui, né? 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2. Tá bom. Nem precisa, mas tudo bem. Agora já foi. Aqui no y, menos 1, menos 2. E aqui, 1 e 2. Já é o suficiente. Vamos lá. Quando x é 1/4, então aqui é 1, aqui é meio, aqui é 1/4. Quando x é 1/4, o y vale 2. Primeiro ponto já demarcado aí para você. Segundo ponto, vamos lá demarcar. Quando x é meio, o y vale 1. Quando x é meio, o y vale 1. Prontinho. Segundo ponto. Terceiro ponto. Quando x é 1, o y vale 0. Já está aqui. Quarto ponto. Quando x é 2, o y vale menos 1. Opa, viu, hein? Menos 1, menos 2. Quando x é 2, o y vale menos 1. Quinto ponto, quando x é 4, o y vale menos 2. X é igual a 4, y menos 2. E quando eu faço a união, eu caracterizo a minha curva exponencial. Perdão, logarítmica. Ótimo. Pronto. Perceba que a função não encosta em y, mas ela sempre corta x nesse ponto. 1 e 0. Ah lá, 1 e 0.
Maravilha? Show de bola! Da mesma forma como a gente trabalhou função exponencial, trabalhamos propriedades de potência, quando se trata de logaritmo, você tem que saber calcular o logaritmo. Já apresentei para você como é que funciona essa relação de cálculo de log. E também, por que não, entender pelo menos essas três propriedades que eu vou apresentar, que são bem importantes e que te ajudam a resolver qualquer questão que envolva função logarítmica ou até mesmo uma equação logarítmica, tá? Vamos embora entender então essa primeira parte que eu até já expliquei. Primeira parte, cálculo de logaritmo. Eu tenho aqui a seguinte ideia. Log de B na base A para calcular. Vou falar que isso é igual a x. Vou trazer para cá. Quando eu coloco log de B na base A é igual a x, se eu quero calcular aquele logaritmo, que é o valor de x, eu pego a base, que é A, e aplico aquele princípio. Elevo e depois eu igualo ao meu logaritmando. Portanto, log de B na base A é igual a x, é a mesma coisa que A elevado a x é igual a B. Com A e B positivos e com A diferente de 1. Perfeito? Observação importante. Quando não aparece a base de um logaritmo, que é o valor que fica aqui embaixo, consideramos que seu valor é igual a 10. Exemplo, se aparecer assim para você, ó, log de 10 e não está aparecendo a base, é porque essa base é 10. Vai falar que isso é igual a x e vai calcular o log. Eleva e iguala. Vai ficar 10 elevado a x é igual a 10. Opa! Para que 10 elevado a x seja igual a 10, esse x só pode ser igual a 1. Por isso que a gente fala, log de 10 na base 10, o resultado do logaritmo é igual a 1. Na verdade, qualquer log cujo logaritmando seja igual à base, o resultado é 1. Exemplo, se eu tenho log de 5 na base 5, vou falar que isso é igual a x. 5 elevado a x tem que ser igual a 5. Logo, para que isso aconteça, o seu x só pode ser igual a 1. Maravilha? Ótimo. Agora vamos às propriedades de logaritmo. Essas três são bem importantes. Já falo para você e tu vai repetindo. Primeira, o produto vira soma. Repete. O produto vira soma. Segunda propriedade, o quociente vira uma diferença. Isso aí, o quociente vira uma diferença. E a terceira regrinha é a regra do peteleco. Qual é a regra do peteleco? Se você tem o logaritmo de uma potência, o expoente sofrerá um pequeno peteleco, fazendo com que ele se transforme num valor que multiplicará o seu logaritmo. Vou dar as coordenadas a partir de agora. Propriedades de logaritmo. Primeira propriedade, logaritmo de um produto. Está escrito assim, ó, em qualquer base, o logaritmo do produto de dois ou mais números positivos é igual à soma dos logaritmos de cada um desses números. Ou seja, o produto vira uma soma. Vou dar um exemplo aqui para você. Log de A vezes B. Isso aqui é um produto. Portanto, ele vira uma soma. É a mesma coisa. Vou botar aqui numa mesma base, numa base C.
o produto vira soma. Então isso é a mesma coisa aqui. Log de A na base C mais log de B na base C. Não se esqueça, propriedade de log. O produto, ele vira uma soma. Exemplo. Só vou deixar indicado para você perceber. Vamos supor que você tem que calcular log de 30. Ué, professor, mas eu não estou enxergando nenhum produto. Tá sim, quer ver só? Log de 30 é a mesma coisa que log de 3 vezes 10. No logaritmo é muito comum a gente trabalhar essas relações imaginárias. Perceba que a princípio o 30 ainda não representa para nenhum produto. Mas 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10. Opa, se eu tenho log de um produto, o produto vira soma. Então é a mesma coisa que fazer log de 3 mais log de 10. Beleza? Porque o produto ele vira uma soma. Detalhe, como aqui não tem base, a base é 10, log de 10 na base 10, já sabe que isso vale 1, log de 3 geralmente a banca te dá para você encontrar o resultado. Tudo bem? Logaritmo de um quociente, é a mesma ideia do lado de cima, só que o quociente vira uma diferença. Olha só a explicação. Em qualquer base, o logaritmo do quociente de dois números reais e positivos é igual à diferença entre os logaritmos desses números. Ou seja, o quociente vira uma diferença. Simples assim. Então, se eu tenho, por exemplo, log de A dividido por B na base C, isso é a mesma coisa que log de A na base C menos log de B na base C. Porque o quociente vira uma diferença. Exemplo, só vou deixar indicado, tá? Vamos supor que você tenha log de 40. Ué, professor, vou botar um número menor, tá? Vamos supor que você tem que calcular log de 12. Vou botar 5, pronto. Que indecisão, né? Log de 5. Professor, por enquanto eu não estou enxergando nenhuma divisão ali. Mas na verdade, é aquilo que eu falei para você. A princípio você não tem nenhum quociente, mas você pode pensar que 5 é resultado de 10 dividido por 2. Então é log de 10 divididos por 2. Agora sim, ó, tá aparecendo para mim um quociente, porque 10 por 2 dá 5. E aí qual é a ideia? O quociente vira uma diferença. Então a mesma coisa que log de 10 menos log de 2. Log de 10 na base 10, todo mundo já sabe. Já que não tem base, é base 10. Log de 10 na base 10 é igual a 1. Aí seria 1 menos log de 2. Detalhe importante. Quando você tiver um valor para calcular log, por exemplo, 30, começa a pensar nas possibilidades do 30 em relação ao que a banca irá te passar. Porque provavelmente a anunciada ela está dizendo assim, ó, considere log de 3 igual a 0,477. Um exemplo. Então, tu vai pensar no 30 como 3 vezes 10. Porque log de 10 na base 10, tu já sabe que é 1. E log de 3, porque o 3 vezes 10 dá os 30, o log de 3 a tua banca está te fornecendo. Da mesma forma. Ah, professor, não está aparecendo ali o log de 5, já o valor dele.
Mas a banca falou assim, considere log de 2 sendo igual a 0,31. Exemplo, tá? E aí o que vai acontecer? Tu vai pensar nesse 5 como fruto de 10 dividido por 2. Porque log de 10 é igual a 1 na base 10. E log de 2, a tua banca está aqui, ó, te fornecendo. Então, você tem que ficar bem atento a essas questões, ao que a banca te oferece como informação para que você possa aproveitar melhor essa relação de propriedades logarítmicas, tá? Essa dica ela é bem importante. Começa a desenvolver possibilidade de divisão, né, de quociente ou de produto, sempre prestando atenção à informação que a banca te origina como valor de um determinado log, associada à ideia do log 10, ou de um log de base sendo igual ao logaritmando, né? Porque você sabe que nessa situação, quando a base é igual ao logaritmando, o resultado do logaritmo é igual a 1, tá? Muita atenção, porque isso é bem importante. Terceiro exemplo, famosa regra do peteleco. Vamos lá, logaritmo de uma potência. Terceira propriedade, é a última, né? Em qualquer base, o logaritmo de uma potência de base real e positiva é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base da potência. Professor, não entendi nada. Vai entender agora. Vamos supor que você tenha log de B na base A elevado a C. Tá vendo esse C aqui, ó, que é o expoente desse log? Eu vou dar um peteleco, ó, pum, peteleco nesse C. Se eu der um peteleco nesse C, esse C, ó, ele vem para cá. E aí eu passo a ter C vezes log de B na base A. Essa é a famosa regrinha do peteleco. Exemplo, se eu tenho log de 10 na base 10 elevado ao quadrado, esse expoente vem para cá, é a mesma coisa que 2 log de 10. Log de 10 na base 10 é igual a 1, 2 vezes 1 é igual a 2. Maravilha! Show de bola! Preste atenção no seguinte, ó. O que você não pode, em hipótese alguma, esquecer quando você trabalha essas relações. Propriedades são fundamentais para que você consiga chegar aos resultados almejados. Perceber o quanto é importante, né, a paciência e o entendimento dos conceitos, até mesmo de expoente exponencial, para você trabalhar relações de logaritmo e vice-versa. Lembrar que as propriedades elas são fundamentais para que você consiga obter êxito nesse processo, para que você consiga sair vitorioso da sua prova, tá? Então, muita calma em relação às análises que você faz, em relação à matéria em si, porque são muitas informações e você precisa levar aquilo que é objetivo, aquilo que é essencial para você começar a desenvolver as questões, não só em casa, como também na hora da prova. Portanto, muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação, desejo bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!